Palavra, né? Glória a Deus. Vamos abrir juntas nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler um texto bem conhecido. Aqueles que nos assistem aí pelo YouTube, estamos aqui no templo da Assembleia de Deus, Ministério Apologético, cultuando a Deus, né? Louvando o seu nome e aprendendo um pouco mais das Escrituras Sagradas. Apocalipse capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1, vamos estender até o versículo 7. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos ler então a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, e descobristes que são mentirosos, e tens suportado, e tens paciência, e por causa do meu nome, trabalhaste e não desfalecestes. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste. Arrepende-te e fazes as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Mas isto tu tens: odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Acabamos de ler um texto aqui na palavra do Senhor, que nós já lemos muitas vezes aqui na igreja. Estudamos esse assunto aqui algumas vezes, sobre escatologia bíblica, sobre as 7 igrejas da Ásia, e eu já expliquei para os irmãos muitas vezes aqui sobre o perfil da igreja que estava na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, também como a cidade de Corinto, que eu falei aqui a semana passada, ela era uma cidade, uma grande cidade do mundo antigo, capital da província romana da Ásia. Aqui na cidade de Éfeso, nós encontramos muita riqueza cultural, acervo cultural, e podemos lembrar também que o apóstolo João, que é o escritor do Apocalipse, ele passou seus últimos dias aqui, depois de ter saído da prisão na ilha de Patmos. Provavelmente ele deve ter morrido lá pelo ano 107, 105, 107, primeiro século, já segundo século aí. Então o apóstolo João, ele é o autor desta carta, desse livro do Apocalipse, melhor dizendo. A palavra Apocalipse significa revelação. E eu lendo esse texto em casa essa semana várias vezes, e quantas vezes eu já li esse texto, e me veio algo no coração que eu quero falar com os irmãos nessa noite, sobre o elo perdido, a igreja e o elo perdido. O que é o elo perdido? Se nós partirmos aqui nessa noite de uma premissa, o que é uma premissa? É uma ideia, um conceito, de que alguma coisa, irmão, se perdeu na trajetória da igreja
desde quando ela é fundada, né, no início, no primeiro século, até os dias de hoje. Alguma coisa no meio do caminho se perdeu. Eu já analisei várias vezes. Hoje nós ouvimos muitas pessoas falando que é necessário se fazer uma nova reforma protestante. Isso é impossível, né? Porque quando a reforma foi feita, só existia uma igreja. A igreja não estava fragmentada como ela está hoje. Não há nenhuma possibilidade, viu, irmãos, de se fazer reforma protestante hoje. Só há uma possibilidade que eu vou mostrar para os irmãos aqui, se isso acontecesse. Mas eu fiquei pensando que, se a gente for estudar o judaísmo tem aproximadamente 4.000 anos. 4.000. O cristianismo, 2. Dentro do judaísmo, só existem 3 correntes doutrinárias, com 4.000 anos. E também eles têm muito mais material do que o cristianismo. Porque se você olhar só para o Antigo Testamento, tirando o Talmud, tirando os Midrashim, que são os contos, as leis orais, as tradições que eles têm muito mais material só no Antigo Testamento do que no Novo. Até porque o Antigo Testamento ele tem 39 livros, o Novo Testamento só tem 27. O material do judaísmo é muito mais vasto. O conteúdo escriturístico que o judaísmo tem é muito maior do que o do cristianismo. Entretanto, se você olhar para o judaísmo, 3 vertentes, 3 correntes. Olha para o cristianismo, milhares. O que aconteceu com o cristianismo, irmãos? Se dentro do judaísmo só tem 3 divisões, o que houve com o cristianismo? Nesse momento, agora aqui, nesse mesmo momento, em muitos lugares do Brasil só, existem milhões de crentes que estão reunidos, dizendo que estão prestando culto a Deus. Mas se você for lá participar de um culto, um dia eu até falei aqui, se Jesus viesse fazer uma visita nessas igrejas, qual seria a análise, qual seria a avaliação que Jesus faria desta igreja aqui, nesse endereço, e de outras igrejas que estão por aí? O que Jesus pensaria de nós, irmãos, se ele viesse aqui, hoje, sentasse aí numa dessas cadeiras, e ficasse prestando atenção no culto aqui? O que nós estamos fazendo, como foi falado aqui pela irmã Andréia, culto racional. Onde o senhor está querendo chegar, pastor Mauro? Os irmãos já ouviram falar de um homem chamado Steve Jobs? Danilo sabe quem é esse homem. Ele morreu acho que ano retrasado ou ano passado, né? Esse homem ele é alguém que tem muita notoriedade no mundo, porque ele é o fundador da Apple, né? Os irmãos veem aqueles computadorzinhos que tem uma maçãzinha mordida, ou o celular, iPhone, né? É a ideia dele, idealizado por ele. O que significa aquela maçãzinha mordida? Significa conhecimento, porque através do pecado, que eles acham que foi uma maçã, né, que mordeu lá no Éden, que se comeu, veio o conhecimento para o homem, e ele veio a entender quem era ele. Então esse é o conceito que tem aquela maçãzinha. Eu pensava, Danilo, que o Steve Jobs era ateu, mas eu estava enganado. Eu descobri que ele era cristão, ele estudava a Bíblia. Eu descobri isso por acaso. E eu fiquei sabendo que o Steve Jobs, numa palestra que ele deu na Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, ele falou uma coisa, irmão, sensacional. Sabe o que ele falou? Ele citou o nome, prestem atenção nisso aqui que é muito importante. Ele citou o nome de vários pais da igreja, que são aqueles que vieram depois dos apóstolos, que é chamado patrística. Citou o nome de rabinos judeus e dos reformadores, Calvino, Lutero e outros. E aí ele disse o seguinte, irmãos: não obstante, palavras de Steve Jobs, não obstante todos esses homens terem feito um grande trabalho para a humanidade, ele disse, eu não chego nem nos pés desses homens. Mas escutem uma coisa: esses homens não são donos da verdade, e nunca acreditem que eles têm a verdade absoluta, porque a verdade plena e absoluta é a palavra de Deus, ele disse, dentro do seu contexto original.
Quem falou isso, irmãos, foi Steve Jobs, que eu achava até que era ateu. Morreu de câncer, né? E ele disse isso lá há pouco tempo, e isso impactou o mundo. Mas por que o senhor está falando isso, pastor Mauro? Porque, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inerrante, inegociável. A verdade bíblica é indivisível. E mesmo que estes homens que eu citei, muitos deles que eu citei aqui, fizeram um grande trabalho, sistematizaram doutrinas, entretanto, todos eles estão sujeitos a equívocos. Mas a Bíblia não. A Bíblia não erra. A Bíblia não contém falhas. A Bíblia não contém lapsos de memória, porque o autor da Bíblia é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Ele não falha, ele não erra, ele não comete equívocos, ele não se atrasa, ele não chega atrasado como nós fazemos. O Espírito Santo é Deus, logo ele é perfeito. E quando ele inspirou os autores, ele inspirou eles para que essa palavra chegasse em nossas mãos perfeita. Então, grave duas palavras que eu vou falar para vocês aqui nessa noite. Uma chama ortodoxia. A única ortodoxia confiável é a Bíblia. Ortodoxia, sabe o que significa? Conhecer aquilo que é correto. E outra chama ortopraxia, praticar aquilo que é correto. A única ortodoxia e ortopraxia confiáveis, inerrante, infalível, única regra de fé é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, dentro do seu contexto original. O resto são ideias, são conceitos, filosofias, pensamentos de grandes pensadores, mas que estavam sujeitos a se equivocarem. Muito bem, partindo desse pressuposto, eu acredito que os irmãos entenderam, né? Que nós nunca podemos relativizar a verdade da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é inerrante. E eu fiquei pensando então, irmãos, que se nós entendemos isso, talvez o que está faltando, a falta de credibilidade que existe dentro do cristianismo hoje, talvez seja porque alguma coisa se perdeu na trajetória, desde a igreja primitiva, do primeiro século, até hoje. Os irmãos sabiam que o islamismo é a segunda maior religião do mundo, e que vai ser a primeira muito em breve, vai passar o cristianismo? A Europa já está islamizada, os Estados Unidos, principalmente o sudeste, o sul dos Estados Unidos, sobretudo o estado do Mississippi, está islamizado, tem mesquitas em todas as cidades lá, ok? E o Brasil também está islamizado já. Irmão, nós moramos em Colina, tem uma mesquita aqui, ó, pertinho aqui. O Islã está avançando, porque o cristianismo perdeu a sua credibilidade. Por que aconteceu isso? Vamos refletir em algumas coisas aqui nessa noite. Você que está aí na internet, reflita comigo. Por exemplo, quem é a cabeça da igreja? Jesus? É Cristo? Se eu perguntar isso em qualquer igreja evangélica e para os católicos, eles sabem. Eles vão responder isso para mim. Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Muito bem. Se Jesus é a cabeça da igreja, Ele é o Criador. João capítulo 1 versículo 3, diz que todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que se fez existiria, né? 1 Coríntios 11, Efésios 5, 23, nós vemos a Bíblia asseverando que Jesus não só é o Criador, mas Ele é a pedra angular, o sustentáculo da igreja, o fundamento da igreja, o dono da igreja é Ele. Todos sabemos disso, né? E isso é basilar no cristianismo, é básico. Pode perguntar para qualquer um que está. Se eu perguntar para a Andréia, antes dela ouvir essa mensagem hoje, quem é a cabeça da igreja, Andréia? Jesus, Cristo, é a cabeça da igreja. Muito bem, isso daqui então é um elemento comum entre os cristãos, nós convergemos nisso, sim ou não? Todos sabemos, qualquer pessoa que está frequentando uma igreja. Irmão, se isso é verdade, por que então o cristianismo está tão dividido? Por quê? Se Cristo é a cabeça, se nós servimos o único Deus, o único Cristo, se Ele é Deus, Ele é o dono da igreja, por que não há mais possibilidade de se fazer uma reforma hoje
E por que a igreja está tão fragmentada, tão dividida? Por que não há comunhão entre os irmãos, abre aspas? Por que eles não vêm aqui e nós não vamos lá? O que vocês acham? Inclusive eu já fui até criticado aqui em Colina. O pastor Mauro não se une com ninguém, ele não vai na igreja lá, não quer que alguém venha aqui. Muito bem, analisem comigo, é um elemento comum, todos creem que Jesus é o Cristo, que é o dono da igreja. Se você passar de frente a uma igreja universal do reino de Deus agora, tem uma grande placa lá escrita assim: Jesus Cristo é o Senhor. E eu concordo, é mesmo, Ele é o Senhor. Agora, irmãos, vocês sabem por que nós estamos fragmentados? Eu vou explicar para vocês aqui. Porque não basta crer no Evangelho, não basta saber que Jesus é o dono da igreja, não basta saber que Cristo é a cabeça da igreja, não basta saber que que Jesus é o Senhor, que deu a sua vida, que morreu, não basta saber que Jesus é o Salvador, não basta saber só isso. A teologia que nós acreditamos tem que ser sadia. A teologia que nós praticamos, ortopraxia, ela tem que estar fundamentada na Escritura, sobretudo respeitando-se um princípio de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ninguém está autorizado a interpretar a Escritura Sagrada à revelia, conforme os seus conceitos, os seus pensamentos. Nós precisamos interpretar a Bíblia, deixando ela falar por si própria. Esse é um dos grandes motivos que nós não temos unidade da igreja, porque quando você vai ver a teologia de alguns, que eles estão pregando, praticando, eu não vou nem citar o nome delas aqui, nessa noite tem uma vasta coleção para quem quer, né? Tem até o coaching para quem gosta, de autoajuda, de mensagens triunfalistas, tem uma gama de teologia, mas irmãos, não basta isso, é preciso conhecer e obedecer a doutrina de Cristo. Primeiro ponto. Muito bem. Dentre esse conhecimento, nós precisamos entender uma coisa, que a missão de Cristo, irmãos, Jesus tem uma agenda muito bem elaborada. Sabiam disso? E Ele não muda a sua agenda. Pode acontecer, pode se chover canivete, Jesus não muda a sua agenda. A agenda de Jesus, ela está pronta. E agora, dentre muitas coisas que estão inseridas, né, no arcabouço da doutrina de Cristo, não basta saber, e também não adianta querer asseverar o seguinte: Jesus veio para salvar e amar a humanidade. Nós sabemos disso. Isso aí é básico. Agora, irmãos, não foi só para isso que Ele veio. Jesus não veio apenas salvar, amar, perdoar os nossos pecados e resgatar o homem ao seu estado original. Isso nós sabemos que Ele veio fazer. Mas Jesus também veio para julgar e condenar os que não se arrependerem. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem falou isso? Jesus. Muito bem. Quando nós olhamos para a Bíblia e nós encontramos que a obediência à palavra de Deus, ela deve estar intrínseco à vida do cristão, porque quando nós observamos a palavra no Novo Testamento, iniquidade, é uma palavra grega, anomia, que significa sem lei. O que é uma pessoa sem lei? É uma pessoa que está no estado de anarquia. Ela não obedece regras, ela não obedece nada, e sobretudo aqui na questão da palavra de Deus, ela jamais obedecerá o que a palavra de Deus propõe para ela obedecer. Isso é iniquidade. Só pode ser cometido por alguém que é crente, que é cristão. Iniquidade é um tipo de pecado que só pode ser cometido para quem conhece a lei e não pratica. Quem conhece a regra, mas não pratica. Muito bem. Então vamos ver aqui. A Bíblia diz que nós somos cordeiros. A palavra cordeiro, o que significa? Herdeiro? Cordeiro significa herdeiro com alguém.
com Jesus? Não. Nós somos co-herdeiro com o povo de Israel, com a nação de Israel, que é a oliveira que eu expliquei para vocês, que nós somos enxertados nela. Jesus é a raiz, né? Israel é essa oliveira. Como Israel, ele em parte ele rejeitou Jesus, então nós ganhamos o direito de salvação, fomos enxertados como uma planta que é enxertada em outra, e nós recebemos o que vem a seiva que vem da raiz, que são os nutrientes espirituais que nós precisamos para ter uma vida espiritual saudável. Muito bem. Agora eu pergunto para vocês nessa noite, qual é a compreensão da igreja contemporânea a respeito de Jesus? Compreendem isso que eu acabei de explicar aqui? O que vocês acham? Por isso que a igreja está fragmentada. Na visão de quem não entende o que eu acabei de explicar aqui, a mensagem que nós pregamos aqui nessa igreja é muito dura. A mensagem que nós pregamos aqui é muito pesada. Eu não quero comunhão com aquela igreja porque aquele pastor é muito duro. Eu não quero ir naquela igreja porque é muito dura. Sem contar que alguém já disse até que essa igreja aqui é igreja de rico, né? Glória a Deus, amém, se fossem, seria uma bênção. Se nós fôssemos ricos aqui mesmo, seria uma bênção. Mas irmãos, muito bem, se a Bíblia é a nossa carta magna, a nossa única regra de fé, se nós devemos pregá-la, praticá-la na sua plenitude, né? Eu fiquei pensando aqui, a parábola do joio e do trigo. Vocês lembram o que está escrito lá no capítulo 13 de Mateus? A Bíblia fala sobre o semeador, né? O homem que foi semear, e dormindo os homens, ele tinha semeado o trigo, não foi? Dormindo os homens, veio o inimigo à noite e semeou o joio no meio do trigo. O que significa no conceito de vocês dormir os homens? O campo é o mundo, Jesus explicou. A palavra é a palavra do reino, é a escritura, é o evangelho. O joio, o trigo é o evangelho, o joio é uma palavra falsa. E o joio, ele cresce junto com o trigo igualzinho, muito parecido, e ele entrelaça sua raiz na raiz do trigo, embaixo. Se alguém tentar arrancar o joio, arranca o trigo junto. Agora, o que é dormir os homens? Negligência. Deixar de pregar o evangelho na sua plenitude e praticar. É essas pregações que nós ouvimos aí hoje, né? A pessoa vai, do jeito que ela entra na igreja, ela sai. Não há mudança, não há transformação, não há arrependimento, não há reflexão, não se coloca a responsabilidade que a pessoa deve entender no evangelho. Não, é só vitória, basta vir aqui, entrega seu dízimo. É isso que está causando falta de unidade, divisão na igreja contemporânea. São diversos tipos de teologia sendo ensinado dentro da igreja, sendo que a Bíblia, ela é uniforme. A palavra de Deus, ela é única, exclusiva. A palavra de Deus não pode ser interpretada de qualquer maneira. Existem regras de interpretação aqui na palavra de Deus. E a palavra de Deus, uma das coisas que ela mais mostra para o homem é quem ele é e quem ele deveria ser. Se você ouvir, irmãos, qualquer coisa sendo pregada por aí, que não esteja de acordo com o que eu estou falando aqui, não é porque eu estou falando, porque eu estou sujeito a errar também. Coloquem o que eu estou falando no crivo das escrituras. Não aceitem qualquer coisa que eu falo aqui. Não assinem embaixo. Não vão comendo sem perceber primeiro. Faça o que os crentes de Bereia faziam. Eles analisavam, avaliavam o que os apóstolos diziam, para ver se estava de acordo com as escrituras. Avalie o que eu estou dizendo, leia a Bíblia, procure conhecê-la, para ver se o que eu estou pregando aqui está de acordo com a Bíblia. Se não tiver, não aceite. Não, pastor Mauro, mas eu ouvi uma pregação, e foi o pastor fulano de tal. Quando eu olhei no YouTube, ele tem milhões de seguidores. Se ele não tiver de acordo com essa palavra aqui, seja anátema o que ele está pregando. Viu? Observe. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a igreja se fragmentou, porque o que acontece muito hoje, principalmente no meio neopentecostal, né? É que ela se afastou, o elo perdido, sabe o que é? Perdeu-se a ortodoxia
e a ortopraxia, a prática daquilo que a Escritura ensina. Perdeu-se também o costume de se pregar para as pessoas e falar aquilo que é real. Não se pode falar nada hoje mais, irmãos. Não pode falar. Tudo que você fala hoje é preconceito, homofobia. Se você falar alguma coisa, muito duro, está difícil assistir até a televisão hoje. Você começa a assistir televisão, daqui a pouco, homofóbico, olha lá, a torcida do tal time está xingando, é homofobia. Irmãos, que mundo nós estamos vivendo? Nós não podemos emitir opiniões mais. Estão querendo colocar uma mordaça na igreja. A igreja não está amordaçada, o evangelho não está preso, o evangelho não está estagnado, o evangelho deve ser pregado, como a Bíblia ensina. Olha aqui, eu faço um desafio aqui nessa noite. Eu faço um desafio, esse vídeo vai para o YouTube. Eu desafio a igreja do Brasil voltar a pregar e a praticar as Escrituras. Se não acontecer um avivamento nesse país aqui, eu troco o meu nome e nunca mais eu prego. Eu lanço esse desafio aqui hoje. Primeiro aqui para Colina, quem tiver aí de Colina que depois for ouvir. Quem tiver aqui no estado de São Paulo, eu desafio. Querem reforma? Voltem a praticar e a ensinar o que está nas Escrituras. Se a igreja fizer isso, se a igreja se mobilizar, se os 50 milhões de evangélicos dobrar o seu joelho, orar, buscar a Deus e voltar a praticar o que está na Escritura, se não acontecer um avivamento, é porque a palavra de Deus é mentirosa, e eu sei que isso não é verdade. A palavra de Deus é verdade, é real, é a revelação de Deus para o ser humano. Glória a Deus. Agora, irmãos, porque eu citei aqui aquela fala do Steve Jobs, estou indo para o fim, caminhando para começar a concluir a mensagem. Porque há um pensamento totalmente equivocado, como eu acabei de dizer, porque o fulano tem milhões de seguidores no YouTube, porque ele é alguém que está projetado aí, o que ele falar serve de regra. O que serve de regra para nós é a Bíblia. Olha, deixa eu falar para vocês aqui, vocês sabiam que muitos dos pais da igreja tinham conceitos antissemitas, odiavam os judeus, por exemplo? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que os pais da... Por exemplo, vou falar o nome de um deles aqui, Inácio de Antioquia, muito famoso, viveu ali do ano 35 até o ano 110, era antissemita. Tem escritos dele, se vocês procurarem na internet, tem uma epístola chamada Epístola aos Magnésios, foi ele que escreveu. Lê o que ele escreveu sobre os judeus lá, dá uma olhada. Você sabia que Martinho Lutero, que é considerado o grande reformador, era antissemita, odiava os judeus? Que é isso, pastor Mauro? Verdade, irmãos, eu sei o que eu estou falando aqui. Ele tinha conceitos antissemitas, não gostava dos judeus. Você sabia que João Calvino, que é também aquele que é considerado o substituto de Lutero, né? Foi prefeito de Genebra, atuou um grande teólogo, né? Reformador, ele que escreveu as Institutas, é um livro famoso que institucionalizou o cristianismo. Lê as Institutas, está disponível na internet. João Calvino, tem coisas boas lá, viu? Agora, irmãos, eu fiquei pensando, eu não sou calvinista por uma série de coisas, mas o maior ponto que eu refuto de ser calvinista é o próprio Calvino. Um dos grandes motivos que me leva a não ser calvinista ou propagar a doutrina calvinista é o próprio Calvino, porque eu não posso considerar Calvino um homem temente a Deus, e eu vou explicar por quê. Você já ouviu falar dos anabatistas? Os anabatistas foram pessoas cristãos, sinceros, que se posicionaram contra o batismo de crianças. Você sabe o que Calvino mandou fazer com eles? Matar eles, queimar eles, viu? Você já ouviu falar de Miguel Serveto? Procure na internet para ver quem é ele. Miguel Serveto era um médico espanhol. Quando começou a perseguição da Inquisição Romana, católica, Miguel Serveto ele descobriu, ele era um judeu, irmãos, ele era filho de cristãos, de católicos, o pai dele trabalhava na corte espanhola,
um homem que tinha uma formação excepcional, e ele foi ler a Bíblia, ele descobriu que Jesus era judeu, e ele pensou: Jesus é judeu, eu também sou, esse cristianismo que está sendo pregado por Roma está errado. E ele começou a se posicionar, começou a ser perseguido pela Inquisição da igreja romana. Aí ele ficou um pouco retirado, com medo, e ele ouviu falar que existiam os protestantes. Ele descobriu, tem os protestantes. Já estava, o movimento protestante já estava na Suíça, na França, na Alemanha, e ele pensou: meu Deus, Deus despertou um movimento agora, que vai poder me dar esperança, eu vou poder viver o cristianismo que eu quero. Embora ele escreveu algumas coisas que eu não concordo com ele. Por exemplo, ele não era adepto à doutrina da Trindade, estou falando de Serveto, eu não concordo com ele isso. Aí o que ele fez, irmãos? Ele começou a procurar os protestantes, escrever cartas para João Calvino. Ele não era respondido, Calvino não respondia as cartas, porque ele se posicionava em algumas coisas que Calvino não concordava. Calvino criou uma